pessoal, tudo bem? Eu sou Verena, eu sou mediadora de redação aqui do Polo de Natividade. E hoje a nossa aula vai ser sobre a competência número 3 do Enem. Vamos lá? A nossa aula de hoje tem dois objetivos principais. O primeiro é que vocês sejam capazes de entender o que é esperado de um candidato na competência número 3 do Enem e como vocês podem usar esse conhecimento para construir um texto mais coerente e com uma argumentação sólida. Como vocês já sabem a essa altura, a redação do Enem ela segue uma linha bastante lógica. Ela vai te dar um tema que é sempre uma problemática, vai pedir que você traga o seu ponto de vista em relação a esse tema, ou seja, a sua tese, vai pedir que você traga argumentos que comprovem essa sua tese, ou seja, você vai justificar por que isso é um problema, e no final você vai solucionar os problemas que você apontou. E assim, quando você entende isso, você percebe uma linha lógica guiando toda a sua redação. O participante também diz que o candidato na competência 3 deve ser avaliado pela sua capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. À primeira vista, isso pode ficar parecendo meio repetitivo, mas são habilidades diferentes. Quando eu estou falando de selecionar argumentos, eu estou falando de selecionar argumentos que sejam relevantes para defender o seu ponto de vista, simples escolha do que cabe ou não. Quando eu falo sobre relacionar esses argumentos que foram selecionados, eu também estou falando sobre a importância de perceber que o candidato consegue ligar essas ideias, esses argumentos que foram selecionados, esses fatos, essas opiniões, e relacionar isso de uma forma que o texto faça sentido para quem está lendo. E parte disso também é a organização. Quando a competência fala em organizar, ela está querendo ver se você é capaz de hierarquizar as informações que você tem. Porque não dá pra gente falar sobre tudo que é relevante para um assunto, para um tema, numa redação de 30 linhas. Então, cabe a você, enquanto escritor dessa redação, selecionar e organizar essas informações de uma forma que você crie uma hierarquia. Que o que é mais relevante apareça e o que não é tão relevante fique em segundo plano. E por fim, a competência fala de interpretar. E como vocês sabem, não basta só você jogar fatos e jogar ideias. O Enem quer que, além de você disserte sobre o tema, que você exponha esses pensamentos que você tem, você também seja capaz de argumentar em cima disso, ou seja, desenvolver as ideias que você trouxe e relacionar tudo isso em um texto para defender o seu ponto de vista, ou seja, um texto que tenha uma direção, um direcionamento e tudo leve para o seu ponto de vista, a sua tese. Além disso, a competência 3 também quer saber se seu texto é coerente, ou seja, se seu texto é bem amarradinho, se ele constrói sentido de uma forma linear, se o corretor, quando está lendo seu texto, consegue perceber a sua linha de raciocínio. Além disso, também é avaliado se seus argumentos são plausíveis. Você não precisa necessariamente convencer o corretor do seu ponto de vista, mas ele precisa pensar que o que você fala faz sentido, ou seja, que é minimamente bem embasado, que você desenvolve esses seus argumentos, tudo que a gente falou no slide anterior. Além disso, o corretor vai fazer isso percebendo se você tem um bom projeto de texto, se seu texto tem direcionamento, se você pensou antes de escrever e organizou esse texto. E aí, eu gostaria de ressaltar com vocês a importância de planejar o texto. Um texto bem escrito necessariamente é um texto bem planejado. E aí fica a sugestão de vocês voltarem para o vídeo da semana 4, que ele fala sobre como construir um bom planejamento, algo que é essencial para que vocês tirem uma boa nota nessa competência e em todas as outras. Volta lá. Além de ressaltar que o seu texto deve ter uma tese e argumentos encadeados que comprovem a sua tese, a cartilha do participante também vai falar para vocês coisas que não deveriam acontecer no seu texto, como repetições ou saltos temáticos, e a gente vai dar uma olhadinha em como isso acontece. Um problema comum é quando o candidato se contradiz ao longo do próprio texto, às vezes chegando ao ponto de trazer um argumento que diz o oposto da tese dele. Olha só, odiernamente, a internet é o maior meio de comunicação do mundo. Esta se expandiu gradativamente, sendo utilizada por todas as gerações. Contudo, é racional dizer que o ser humano não é manipulado por esse serviço. Nesse contexto, diversos fatores podem ser apontados como influência de manipulação, como a necessidade de compras online e a ditadura da moda. Se na tese dele o candidato me disse que o ser humano não é manipulado pela internet,
Como que no desenvolvimento ele vai me falar que compras online e a ditadura da moda manipulam? Você pode até pensar que é um pouco drástico esse exemplo, que ninguém vai escrever uma introdução que diz que algo não é um problema para depois, no parágrafo seguinte, dizer que é. Mas, na verdade, esse tipo de erro é muito comum e denota que o candidato não fez um planejamento prévio ao texto, que ele não sentou para pensar, ok, essa é a minha tese, quais são 2 argumentos que comprovem a minha tese? Se ele tivesse feito isso, com certeza esse erro não aconteceria. Um outro problema bastante comum é quando o candidato não progride o texto através da argumentação, ou seja, ele fica repetindo os mesmos argumentos e as mesmas ideias em todos os parágrafos. Olha só esse exemplo. As mulheres são as que mais têm estudos, porém ainda são maioria no mercado de trabalho e também são as que recebem menores salários comparado aos homens. O mercado de trabalho é injusto, pois a participação feminina em cargos de chefia é pouca ainda, mas nos dias de hoje temos lares que são chefiados maioria por mulheres. O grande desafio para ela é a sociedade patriarcal, que impede a mulher de exercer seu direito e também o preconceito em volta das mulheres que possuem filhos. Não é de hoje que a sociedade patriarcal é estruturada para tentar manter homens como provedores e mulheres como donas de casa, esperando o casamento perfeito. Porém, não é isso que acontece. Mulheres são a maioria provedores de sua casa, pois a sociedade já mudou faz tempo. O homem tem medo de perder o controle e medo de mulheres inteligentes. Isso assusta também empresas que não oferecem oportunidades. Você repara que eu marquei de rosa é a mesma ideia no primeiro e no segundo parágrafo, ou seja, temos poucas mulheres em cargo de chefia, mas elas provêm em casa. E em amarelo também é uma repetição de ideia. Ou seja, a sociedade patriarcal é ressaltada nos dois parágrafos sem que, de fato, haja um aprofundamento disso. Aqui a gente também consegue perceber que faltou um certo planejamento do texto, que faltou uma organização dessas ideias, porque esse aluno traz várias ideias diferentes, que ele não desenvolve. Ele fala sobre mulheres que chefiam a casa, ele fala sobre a dificuldade de mulheres que, apesar de chefiarem as casas, ainda não conseguem assumir cargos de chefia. Ele fala sobre o preconceito de alunos que possuem filhos. Várias coisas são levantadas, mas não são desenvolvidas. Pelo contrário, as mesmas coisas que são citadas são repetidas várias vezes, mostrando que faltou um planejamento melhor desse texto na parte de planejar. Algo que poderia ser feito, por exemplo, se esse aluno tivesse separado essas 2 coisas em 2. Algo que esse aluno poderia ter feito para melhorar isso é simplesmente trabalhar cada uma dessas ideias, a da participação das mulheres no mercado de trabalho ser precária enquanto chefiam casas, e a questão do preconceito da sociedade patriarcal terem sido trabalhadas em parágrafos de desenvolvimento diferentes. Assim, esse erro já teria sido evitado. Um outro erro muito comum é o que a gente chama de salto temático, que nada mais é do que quando o candidato muda de assunto do nada. Isso pode acontecer dentro de um mesmo parágrafo, mas também pode acontecer de um parágrafo para o outro, sem que haja o uso de conectivos ou mesmo de frases que expliquem a relação entre essas 2 ideias. Com muita frequência, é algo que a gente consegue captar mais ou menos o que a gente está lendo, mas não está sendo escrito. Olha só esse exemplo. As pessoas que utilizam a internet são cerca de 64,7%. Entre 10 anos ou mais, as pessoas são manipuladas a usar a internet excessivamente. Essa frase, por si só, já é um pouquinho complicada. Eu já não tenho 100% certeza do que esse aluno quis dizer. Mas tudo bem. Não é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos continuar. Em algumas vezes, a manipulação do uso da internet pode ser um problema pela filtragem de informações das redes sociais. Esse aluno traz muitas informações novas. Ele fala da porcentagem de pessoas que utilizam a internet e da idade que elas têm. Estamos falando que crianças são manipuladas a usar a internet e que essa manipulação acontece pela falta de filtragem de informações, que são coisas que são conectadas pelo tema. Mas você percebe que tem um salto nessa ideia que é tão drástico a ponto da própria compreensão desse trecho ser completamente prejudicada. Eu não consigo acompanhar a linha de raciocínio que esse candidato está usando.
o que obviamente dificulta a coerência e a própria compreensão do texto. Para melhorar o seu texto na competência 3, ou seja, para ter um texto mais coerente e com uma argumentação melhor desenvolvida, eu tenho algumas sugestões. A primeira delas é que você planeje muito bem o seu texto. Um texto bem planejado faz a diferença e eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, mas porque é importante. Volta lá no vídeo 4, reassiste, faz esboço, planeje muito bem antes de você começar a escrever. Outra sugestão que eu tenho para vocês é que vocês utilizem 2 argumentos, que é o que a maior parte das redações nota 1000 do Enem fazem, se você for olhar. E tem um motivo para isso. Por mais que uma redação dissertativa e argumentativa possa ser feita tranquilamente com 3 parágrafos de desenvolvimento, no Enem eu recomendo que vocês usem apenas 2, por conta da proposta de intervenção, que ela vai ocupar um espaço do seu texto. Então, se seu texto tiver mais de 2 argumentos, a chance que tem é que eles fiquem mal elaborados, ou seja, que seu desenvolvimento seja prejudicado. Então, foque em 2 parágrafos de desenvolvimento. Além disso, é importante que seu desenvolvimento seja bem feito. Então, voltem lá para as aulas de desenvolvimento, reassistam, são aulas excelentes. Foquem na ideia de indução e dedução. Pensem em como vocês podem construir o seu parágrafo de desenvolvimento de uma forma que seu argumento seja melhor explorado. Outra estratégia que facilita com que seu texto fique coerente, fique amarradinho, é o que muita gente também faz na redação nota 1000, que é apostar na tese explícita. Se você não lembra bem o que é tese explícita, volta lá no vídeo de introdução, vê os tipos diferentes de tese. Mas basicamente, a tese explícita é aquela em que o candidato já adianta quais são os 2 argumentos que ele vai defender ao longo do texto, logo na introdução. Ele cita por cima, você obviamente não vai se alongar nisso, porque isso é o espaço do desenvolvimento, mas ele cita. Então, quando você vai ler o texto, você já tem em mente o que vai ser trabalhado, e isso facilita para ele ficar mais amarradinho, mais coerente. Outra sugestão que eu tenho para vocês é utilizar o método de causa e consequência para desenvolver o seu raciocínio, que eu acho que ele facilita um pouquinho. Vamos ver aqui comigo? No método causa e consequência, basicamente, você parte da ideia de que a tese é uma problemática. Se essa é uma problemática, eu consigo pensar em problemas. Então, por exemplo, pensa na redação do ano passado, que pedia para você falar sobre o estigma das doenças mentais no Brasil. Isso é um problema. Muitas pessoas sofrem preconceito por conta de doenças mentais. Mas qual que é uma causa desse preconceito? Isso acontece porque a população é desinformada. Ok. E quais as consequências da população ser desinformada? Como consequência, quem sofre de transtorno sofre 2 vezes. Sofre pela doença e pelo estigma. Entende como que isso funciona? Isso funciona particularmente bem no Enem, porque no Enem você também tem que trazer soluções para esses problemas. E pensando assim, você já vai concatenando as ideias na hora do planejamento. Essa é uma estratégia bastante usada em redações nota 1000 do Enem. Olha essa daqui, que foi do ano passado, que teve como tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos lá? O filme Coringa retrata a história de um homem que possui uma doença mental e, por não possuir atendimento psiquiátrico adequado, ocorre o agravamento de seu quadro clínico. Com essa abordagem, a obra revela a importância da saúde psicológica para um bom convívio social. Odiernamente, fora da ficção, muitos brasileiros enfrentam situação semelhante, o que colabora para a piora da saúde populacional e para a persistência do estigma relacionado à doença psicológica. Dessa forma, por conta da negligência estatal, além da desinformação populacional, essas consequências se agravam na sociedade brasileira. Reparem que eu marquei a tese e também os 2 argumentos que vão ser desenvolvidos ao longo desse texto, ou seja, é uma tese explícita. Então, vamos ler o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que eu já sei que vai falar sobre negligência estatal. Em primeiro lugar, a negligência do Estado, a escassez de projetos estatais que visem a assistência psiquiátrica na sociedade contribui para a precariedade desse setor e para a continuidade desse estigma envolvendo essa temática. Dessa maneira, parte da população deixa de possuir tratamento adequado, o que resulta na piora de sua saúde mental e na sua exclusão social. No entanto, apesar da Constituição Federal de 1988 determinar como direito fundamental do cidadão brasileiro o acesso à saúde de qualidade, essa lei não é concretizada, pois não há investimentos estatais suficientes nessa área.
Diante dos fatos apresentados, é imprescindível uma ação do Estado para mudar a sua realidade. E eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha em como esse candidato constrói esse parágrafo de desenvolvimento. Na primeira frase, ele vai trazer a causa, ou seja, a negligência do Estado contribui para a precariedade do setor e para a continuidade do estigma. Como consequência, a população não tem tratamento adequado. E aí a saúde mental piora e a exclusão social também. Aí ele vai trazer um repertório, ele vai falar sobre a Constituição para dar uma enriquecida no texto. E no final, ele vai trazer um encaminhamento, ou seja, ele vai encerrar o parágrafo de desenvolvimento já dando uma pequena adiantada do que vai ser falado na proposta de intervenção. Mas você percebe que ele não está fazendo isso aprofundadamente, ele está só falando que o Estado precisa interferir. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Voltem nos vídeos que eu sugeri, reassistam os vídeos que são importantes, planejem muito bem o texto de vocês e tenham fé que vai dar tudo certo. Até a próxima!